Parece que as operadoras de internet estão querendo cortar nossas conexões. Preparem suas cartas, seus VHS e suas máquinas de escrever. Bom, eu já pretendia fazer um vídeo sobre o assunto, né, um vídeo mais técnico, quando o João Vitor me convidou para fazer um vídeo sobre isso. Mas o tempo estava curto, inclusive quando ele me convidou, eu ainda estava editando o último vídeo sobre a fosfetanolamina, né, que também é outro assunto delicado. E sempre quando eu tento fazer um vídeo de comédia, a edição dá um certo trabalho, né? E eu também tenho que comer, que respirar, que dormir. Então eu vou deixar esse vídeo para uma segunda ocasião. Até mesmo porque é um vídeo que vai demandar de mim alguma pesquisa sobre o assunto, né? Porque de gente falando merda sobre isso na internet sem pesquisar, sem né? Então eu decidi falar sobre um outro assunto que não é exatamente tecnológico, mas que tem tudo a ver. É fato que o brasileiro tem uma relação meio nebulosa com a coisa pública, tá? E quando eu falo de coisa pública, de bem de uso público, não necessariamente eu tô falando de obras ou instituições públicas do governo, do Estado com E maiúsculo, mas isso tem a ver com a relação que o brasileiro tem com o seu Estado. Porque o brasileiro é assim, ele quer que o Estado faça tudo, que o Estado resolva tudo. E por mais que eu os critique, é como falam os libertários, né? De certa forma eles têm uma certa razão em dizer que o brasileiro está sempre dependente do Estado babá, que faz de tudo para manter os confortos do cidadão mimado, tirando dinheiro não sei da onde, sem contrapartida e sem saber para onde esse dinheiro vai. E esse descaso com a coisa pública, parece que isso vem de berço. Você vê isso nas escolas, né? Você vê que o grau de depredação, o grau de sucateamento das escolas, de pichação, de destruição, vem dos próprios alunos, né? Que acham que é muito bonitinho, muito descolado pichar, destruir, colocar bombinha no banheiro. Tá? Isso não só nas escolas públicas, tá? Eles acham bonitinho, né, ficar destruindo utensílios de uso comum dos alunos, sendo que depois, né, é a mensalidade do papai que vai pagar o estrago. E é assim com as nossas ruas, com as nossas praças, com a nossa universidade. O brasileiro não tem a cultura de ver como seu aquilo que é coisa pública, ou de achar que a coisa pública é só dele e não de uso comum, e que ele tem o direito de tratar daquilo como um grandíssimo babaca. E o que isso tem a ver com a internet? É fato que hoje é a internet, e antes da internet, os serviços de telecomunicação viraram serviço de natureza pública, como água, como luz, como transporte público, como vias públicas, como estradas e pontes, e não somente para o indivíduo, cidadão civil. A internet é um serviço essencial para as universidades, para as escolas, para os serviços públicos, para o setor produtivo. Se toda empresa não depende da internet para gerenciar, para comprar, para vender, para contratar, até mesmo para trabalhar, né? Existe uma cultura crescente de home office que às vezes é muito vantajoso para quem emprega e para quem trabalha. Quando não é tudo isso, tem empresas, negócios inteiros que estão com a cara afundada na internet. Dos pequenos negócios, das lojinhas de bugiganga, de camiseta lá do Nerd Store, até o próprio Google, né? Para você ter uma ideia de como a internet no Brasil e no mundo, né, virou um serviço de natureza pública, lembra da gracinha que o Google fez nos e-mails lá do Gmail, né, no dia 1º de abril? Pois é, a brincadeirinha dela deu demissões, tá? E a empresa teve que se retratar. E é muito natural numa sociedade capitalista que mesmo serviços de empresas privadas que estão interessados em lucros acabem assumindo uma natureza pública, como o exemplo que eu falei agora do Gmail. E em se falando da natureza pública da internet no nosso país, olha para nossa saúde, para as nossas estradas, para nossas escolas e universidades sucateadas, para nossa energia, né, para nossa gasolina, para nossa queridíssima empresa de extração de petróleo, nosso orgulho nacional. Pois é, qualquer semelhança não é mera coincidência. Parece que é um problema endêmico, não? E como quase todos os nossos serviços públicos no Brasil, os seus problemas e as suas soluções têm origem na época que esses serviços foram privatizados. E antes que alguém pense que a privatização em si foi o problema, eu vivi o começo da internet e eu vivi a época em que uma linha telefônica você tinha que declarar, né, na sua declaração de imposto de renda. E era uma merda. Não que hoje em dia as coisas estejam ótimas, mas ninguém sente saudade daquela época. Por outro lado, junto a isso, com todos os problemas anteriores que eu já citei, e como quase tudo na vida do brasileiro hoje em dia, isso virou lenha para briguinhas entre militontos de esquerda e direita no Facebook, na internet, no YouTube, no Facebook. E como sempre, acaba virando uma discussão que não serve para nada. Começou-se essa briguinha, né, em dizer
primeiro, né, que o problema era do livre mercado, e do outro lado que o problema é da regulamentação, que é só você jogar a regulamentação fora que está tudo resolvido, vamos viver no paraíso. Uma enxurrada de besteiras que, na minha opinião, só serve para alimentar egos aborrecentes, ávidos por autoafirmação. Primeiro, sobre a regulamentação, eu acho que isso é uma grande besteira. Regulamentação não é sinônimo de censura, de comunismo, de atentado ao livre mercado, quando essa autorregulamentação é bem feita. Mesmo porque uma das funções do Estado moderno é a promoção de justiça. Então, independente da sua posição política, se você votou na Dilma, se você chorou a queda da Dilma, se você pulou carnaval quando a Dilma caiu, é função do Estado estabelecer leis de convívio mútuo entre pessoas, incluindo pessoas físicas e jurídicas, para que aqueles que têm vantagens econômicas, poder econômico, não se utilizem desse poder para obter vantagens injustas de quem está do lado mais fraco da corda. Isso não tem a ver com comunismo, isso tem a ver com civilização. A exemplo do Código de Defesa do Consumidor, que vale mais como uma regra entre cavalheiros do que algo que vá onerar a produção, a venda, o comércio, o uso, que ao contrário do Marco Civil ainda serve para alguma coisa. Muito embora, né? Vamos dar uma olhada aqui na lista do Reclame Aqui, olha só que gracinha. As nossas queridíssimas empresas de telecomunicação e internet, né? Sempre no topo, né, das listas de reclamação. Lembrando também que livre mercado não é todo poder às empresas. Livre mercado também tem relação, né, com livre iniciativa, liberdade de trabalho, de consumo, também tem a ver com a cidadania do cidadão, do indivíduo. O problema é que fica muito difícil, né, regulamentar qualquer coisa de maneira justa, de maneira civilizada, quando essa regulamentação está sendo feita num jogo de cartas marcadas, como foi o caso do Marco Civil, inclusive, com um cartel entre empresas que dominam o mercado e uma agência reguladora que não tem outra função que não seja, né, estender o tapete vermelho para essas empresas, para esse cartel. E uma coisa engraçada é que essa história de serviço de internet sem limite de download foi uma coisa que o próprio mercado inventou. Eu não vou dizer aqui livre mercado, porque livre mercado com cartel não existe. Mas foi uma coisa que o mercado, né, as teles inventaram para fazer a substituição da internet discada pelas primeiras ADSLs, aqui, que eram oferecidas a nós com velocidades fantásticas de até 1 mega de download, sem limite de download. Lá no comecinho da internet brasileira, na época que a gente só usava a internet para ver foto, ler texto e mandar e-mail. E hoje, com a infinidade de serviços online que vão de redes sociais, jogos, vídeos, de repente o mercado, formado por pouquíssimas empresas que praticamente dão as cartas do jogo, decidiu que era interessante cortar o barato da galera e voltar pro século XX. Tá? A primeira empresa a fazer esse choro foi a Vivo. Tá? E não é a primeira vez que ela dá chiliquinho, quando ela percebe que a tecnologia supera e torna algum de seus serviços obsoleto. A TIM foi a primeira empresa que eu tive notícia que se pronunciou sobre o caso e que vai manter a franquia de downloads ilimitada. A internet que eu uso, a NET, desde sempre usou franquias de download. Já foi uma bosta, já foi terrível, né? Já teve época que você tinha 10 dias de uso da internet e depois a internet ia pro saco. Ficava com a conexão de 200... Nossa senhora. A expectativa que eu tenho é que não haja necessidade de sair por aí proibindo o limite de franquia de internet, que a concorrência, se dá pra chamar isso de concorrência, calha a boca da Vivo, mais uma vez. Que depois de perder um bom bocado de clientes, a gente volte a debater esse assunto como se a gente estivesse no século XXI. Agora, depois da enxurrada de merda, né, que o nosso queridíssimo presidente da Anatel falou essa semana, fica meio difícil de acreditar que o nosso capitalismo tupiniquim seja capaz de autorregulamentar a turminha aí das empresas do Al Capone, tá? Mas fica muito difícil o livre mercado operar no mercado que não é livre mercado, em virtude do cartel formado, aquele clubinho lá, tratado a leite com pera e ovo maltino pela Anatel, em nome de meia dúzia de empresas incompetentes que não sabem ligar uma porra de um cabo. É só pegar um cabinho, né, ligar num backbone da Embratel e depois ele pegar outro cabinho e ligar na tua casa. E nem isso elas conseguem fazer direito. Então eu gostaria de pedir a todos os inscritos e não inscritos no meu canal que assinassem todas as petições do movimento Internet Sem Limites, independente do seu alinhamento político, da sua operadora da sua região, do seu time de futebol, enfim. Porque parece que o zelo pelos nossos serviços de internet de merda não
está na mão das nossas empresas públicas ou privadas, não está na mão do governo, dos burocratas ou da Anatel. Ele está nas nossas mãos. #InternetJusta. Até o próximo vídeo.